Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o VRTA, né? Mais um mês a gente está acompanhando o VRTA. Vamos ver como é que ele tá, o que eles estão fazendo, o que não está fazendo. VRTA que já tem um bom tempo, né? Que não está ancorando ninguém. Que é uma ótima notícia, né? Que isso foi um dos pontos que pegou bastante nesse fundo no passado recente, né? Você sabe disso, eu bati muito nessa tecla. Falando de VRTA, galera, onde eu tô gravando tá abaixo dos R$ 80, né? Menor valor do ano aí. E menor valor, acho que é a mínima histórica também, ó. Quer ver? Isso aí, mínima histórica. Quem diria? Chegou aqui na deflação lá na época, lá em 23, ele chegou a bater 82 e agora a gente vê VRTA renovando a sua mínima histórica. E esse que é um fundo que tem um longo histórico aí, cara, né? Vem de muitos anos, é um dos fundos de papel mais antigos que a gente tem. E vamos ver como é que ele tá, né? Acompanhar aqui alguns dados gerais dele que a gente já conhece, taxa de administração, pagou 80 centavos por cota, fundo de 1.400 bi, né? Um dos grandes fundos de papel que a gente tem. Durante o mês, teve aí aumento na exposição de dois CRIs que ele já detinha, esse local frio sênior e de um GPA do TRX, R$ 1 milhão. Uma coisa, né? Movimentou 4 milhões, nem 4 milhões e meio de reais, que é muito pouquinho frente ao todo. Ele comenta também do CRI da BR Distribuidora, que está sem pagar e tal, e que estava marcada a 100% de perda, porém nesse mês a marcação passou a ser de 25% do valor. Então, galera, aqui o que acontece? No fundo imobiliário, a marcação ela não muda muita coisa. Para que muda? Pro fundo. O VP dele vai aumentar e vai diminuir, né? Só que essa marcação ela não tem efeito caixa, igual acontece nos fiagros, né? Nos fiagros que a gente tá vendo aí, quando eles, por exemplo, se você pegar uma situação dessa como num fundo, num fiagro, o que vai acontecer? Isso é até bom de comentar disso, porque pode ser que isso aconteça em alguns fiagros por aí. Você tinha o CRI lá que valia, vou usar um valor de R$ 1 milhão. Aí você marcou ele a zero. Logo, ele valia 1 milhão, passou a zero, esse 1 milhão passa pela DRE e ia comer o resultado do fundo, que é o que está acontecendo com o RURA, com o XPCA, com o CPTR, dentre tantos outros, né? No fundo imobiliário isso não acontece, porque o fundo imobiliário é regime caixa, ele não é regime competência. Então, essa marcação aqui, ó, só impacta no patrimonial do fundo, né? E aí, assim que o fundo ou vender essa operação, ou executar uma garantia, ou chegar no término da coisa, Caio poderia passar pela DRE esse prejuízo, né? Vamos imaginar, ele marca, nesse caso aqui que ele marcou a zero, vamos imaginar que ele vendesse esse CRI por R$ 100 mil, aí sim o prejuízo passaria pela DRE, mas não foi o caso. E aí o que aconteceu nesse mês? Esse que estava marcado a zero, ele passou a ser marcado a 25% do valor. Então, usando o nosso exemplo de R$ 1 milhão, esse CRI que valia 1 milhão, foi a zero, de zero foi para 250 mil. Se fosse um fiado, o que ia acontecer? Você ia ter 250 mil de resultado distribuível, porque esse valor passa pela DRE. Então, esse é um ponto legal de comentar nesse relatório, fazendo um link com os fiagos, porque quando os fiagos lá na frente começarem a recuperar as marcações, o que foi marcado para baixo, né? O gestor ele marca, o gestor não, o administrador, enfim. A operação é marcada com assim, nossa, isso aqui vai dar perda de 100%. Aí depois, não, veja bem, não é 100% mais, é só 75% de perda. Esses 25% que o fundo já marcou, que o fiagro já marcou lá atrás, isso volta para o cotista. Mas enfim, então só para explicar isso para vocês. Essa situação aqui no imobiliário nada muda. Essa situação do BR Distribuidora tá se alongando aí, deve continuar se alongando por um bom tempo, né? Deve se alongar por um bom tempo. Aqui ele comenta da distribuição de 80 centavos por cota, o fundo tem uma reserva de 24, e nesse mês fechou aí com 3% do PL em caixa, bem pouquinho, né? E a gente pode ver. Aqui, galera, só um destaque, né? Vocês lembram que o gestor do VRTA era o Pocente, né? E agora, pelo que eu pesquisei ali rapidamente, ele virou o head de fundo imobiliário da Fator. E aí esse Fábio, que eu não conheço, que tá tocando agora o VRTA. Então, mais uma mudança de gestor no VRTA. É legal mencionar isso porque o VRTA, galera, já teve inúmeros gestores nessa vida longa dele, dos seus
10 anos, aí, mais de 10 anos, ele já teve, teve o Pocente, mais recentemente, vai lembrar, agora esse Fábio, salvo engano, o Selegato do Iridium também já esteve aqui, o Felipe Ribeiro, que hoje é do Clube FI, lá que vai ficar a parte de crise do Clube FI, também já foi, e deve ter tido mais ou uns outros dois que eu não me recordo não. Então é um fundo que já passou na mão de várias pessoas aí. E vamos ver agora se muda alguma coisa, se não muda, qual que é a visão desse cara, né, do Fábio aqui, em relação, por exemplo, às ancoragens, o que eles pensam. Claro, galera, essas ancoragens também, até um ponto, em alguns fundos, que isso não vem nem muito do gestor, isso vem em ordem de cima, porque você sabe que as ancoragens nada mais, nada menos são que acordos comerciais que os caras fazem, né? Tipo, bota no meu fundo aí que eu boto no seu, e boa, é um acordo comercial, né? A gente não sabe, infelizmente, a gente não sabe o que rola por trás dessas ancoragens. Se é assim, bota dinheiro no meu fundo, eu boto no seu, eu te dou uma grana pra você me ajudar aqui no meu fundo. A gente não sabe se isso acontece. Eu imagino que aconteça, né? Mas, como a gente não tem nenhuma prova disso, a gente não sabe o que acontece, né, nos bastidores dessas ancoragens. Inicialmente, a gente, né, eu pelo menos tenho a visão que é simplesmente, né, bota 20 milhões no meu, que eu boto 20 milhões no seu e boa, né? Mas eu não sei se rola um cascalho por baixo, se rola alguma outra coisa. Infelizmente, isso é uma coisa muito ruim com os fundos. Você sabe, eu bato muito nessa tecla, né? Porque acho super errado essas ancoragens. Os caras estão usando o nosso dinheiro para fazer negócio entre eles, né? Tipo, cara, peraí, né? É aquela coisa que eu já falei algumas vezes. Quando um fundo começa a fazer ancoragem, a gente tem que entender o seguinte: estão deixando dinheiro na mesa, porque às vezes o fundo vai ter lá 100 milhões de reais para alocar em alguma coisa. Aí tem o fundo A, que ele quer comprar, a operação A, seja CRI, seja fundo imobiliário, seja o que for, para ele comprar. E ele tem a operação B, que é a ancoragem. Pode ser que essa operação A seja muito melhor do que a B, só que ele vai fazer a B porque ele fez um acordo comercial. Então, tipo assim, a gente tá deixando dinheiro na mesa para esses caras fazerem acordo comercial. Por isso que eu bato tanto no VRTA nessa questão das ancoragens. Quando ele tava fazendo demais, a gente massacrou. Não só ele, como vários outros fundos que estavam fazendo, né? Agora todo mundo parou, todo mundo acalmou, vocês viram, né? Galera parou, ninguém tá mais fazendo, porque agora é assim, cara, né? Antigamente esse pessoal achava que podia fazer o que quisesse com o nosso dinheiro e a gente não ia aloprar. Agora não, meu amigo. Agora não, agora a informação descentralizada e distribuída acabou com eles, porque antes o que acontecia? Como é que funcionava o mercado antigamente de fundos imobiliários e no tocante a essa opinião? Isso também reflete muito na política no mundial, mas depois eu vou explicar isso para vocês, da informação descentralizada e distribuída. Antigamente, como é que funcionava? A gente tinha as casas de análise, né, que são equivalentes, transando para o cenário mundial, à mídia tradicional, e os gestores, que seriam como se fossem os governos. Então os caras faziam as coisas e as casas de análise, que é a mídia tradicional, noticiava, no caso das casas de análise, faziam relatórios do jeito que eles bem entendiam, né? Porque também, galera, vocês entendem o seguinte: infelizmente a casa de análise ela não quer se dispor com a gestão. O analista independente até pode tentar se dispor, mas a casa de análise não. A casa de análise não se dispõe com a gestão. Por quê? Porque ela precisa de informação para fazer o relatório dela. Ela quer vender o peixe dela para você. Se ela tem um relatório completo, cheio de informações que não estão aqui presentes nesse relatório público, para ela é ótimo, né? Até para ela conseguir, tipo, vou montar minha carteira aqui. Vocês acham mesmo que essas grandes casas de análise, como vão montar carteira, você acha que esses caras pegam? Não, vamos ler aqui os últimos 12 relatórios do fundo para a gente poder ver se vale a pena. Não, os caras marcam uma reunião, conversa com a gestão. Então eles sabem tudo que vai acontecer bem antes, né? Sabem de tudo. Sabem de emissão que vai acontecer, sabem tudo. Então, assim, acaba que rola um conchavo, né? Entre as casas e as gestoras, né? Que é o que acontece, por exemplo, hoje que a gente vê com os governos e a mídia tradicional. Aí agora, nós estamos em uma outra fase, né? Que é onde a gente tem informação descentralizada e distribuída, que é o que a gente está vivendo hoje também, né? De certa forma, em todos os cenários, aqui nos nossos investimentos, porque hoje a gente tem meu canal, tem outra meia dúzia de canal, um monte de gente que agora abre, grava vídeo e dá a sua opinião e mostra de fato o que está acontecendo, sem viés, sem nada. E aí os caras estão ficando
ficou doidos, né? Porque antes ninguém falava disso, era bico fechado, tá tudo certo, vamos ancorar o que for. E se alguém questionar, a casa de análise faz aquela ginástica mental para fazer você entender que é uma coisa boa. Hoje não. Hoje em dia não. Além dos canais independentes e tal que tem por aí, ainda existem os grupos, né? Grupo de cotistas do VRTA, grupo de cotistas do fundo tal. E as pessoas conversam entre si. Porque antigamente isso não acontecia. Né? E isso é um fenômeno, como eu falo, mundial, até na questão da questões políticas também está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo isso com tudo hoje. Porque hoje as pessoas não precisam mais da mídia tradicional para. Antigamente, né, a mídia tradicional falava o que a mídia falava era verdade. Né? Agora não, agora as pessoas conversam entre si. E é a mesma coisa que está acontecendo na indústria do mercado financeiro. Antes, as casas de análise davam o viés da informação da forma que eles bem entendiam, e aí às vezes a pessoa que se questionava, tipo, não, mas será que tá certo? Por exemplo, usando as ancoragens de exemplo, ela viu um relatório e falou, não, tá tudo certo, olha só, essa casa aqui tá falando que tá tudo certo. Hoje em dia não, hoje em dia essa pessoa conversa com uma outra pessoa, que conversa com uma outra pessoa, e depois as pessoas discutem entre si. Então a informação descentralizada distribuída tá vindo para deixar as coisas cada vez melhores, né? E que bom que pelo menos as ancoragens deram uma pausa aí, né? Isso mostra, né? O mais claro cenário que as coisas estão melhorando é isso, é ver que começaram a fazer ancoragens. Vocês lembram? Vários fundos, cara. Quem assiste o canal vê aqui. A gente bateu pra caramba em todo. VRTA apanhou igual mulher de malandro. Vários fundos, não só VRTA, vários fundos apanharam assim sem dó por causa das ancoragens. E aí o que aconteceu? Me fala, quanto tempo vocês não vê uma ancoragem? Eu não tô vendo muita. Tá parando. Por quê? Porque os caras estão vendo que tá dando ruim, né? Pois bem. Então vamos seguir. Aqui os principais números do fundo e tal, né? A gente vê. Aqui as últimas compras, novos ativos que eles compraram. E a gente tem aqui, galera, a distribuição. 80 centavos estável. Esse fundo está sofrendo com a deflação, né? Gerou 64, pagou 80, usou um pouco das reservas. Os próximos meses a tendência, né? É que resultado por cota melhora um pouquinho, né? Olha só, resultados recorrentes, CRI. Olha só como é que era próximo de 11, quase 12 milhões, caiu para 9, né? A deflação avacalhou um pouco. Desempenho em mercado secundário a gente já viu. Diversificação, tá, um dos pontos fortíssimos desse fundo é a diversificação, ele é super diversificado, né, um fundo muito bem equilibrado aí, e enfim, a gente vê que a taxa média PCA mais 7,23, que para um high grade está muito bom, né, o fundo operando com deságio aí, vamos ver aqui nessa tabela de sensibilidade dele, ó, a cota tá R$80, a R$80, ó, PCA mais 13 implícito, né. E aqui a carteira dele, maior posição, 4,2%. Cara, como eu falei, super diversificado, é legal pra caramba. Eu gosto bastante desse fundo. É um fundo, eu gosto muito do VRTA, galera. Por mais que eu não tenha VRTA, porque essas questões das ancoragens me afastaram do fundo, mas é um fundo muito bom, né? É um fundo bom. Isso é um dos motivos que me deixa mais puto ainda, porque o fundo é ótimo, os caras, tipo, a carteira de CRI mó boa, o fundo mó equilibrado, risco retorno mó legal. Aí os caras vão e cagam no negócio, tipo, velho, porra, estraga o fundo de graça. E aí, ele tá aqui com essas posições de fundo imobiliário, são 9. Hoje essa carteira, galera, olhando assim, não é tão ruim, né? Se você olhar, não é tão ruim. Mas, meu amigo, essa carteira era um show de horrores, né? A carteira desse fundo era um show de horrores, assim, coisa de maluco, né? Coisa de maluco, o tão feio que era essa carteira desse fundo. E algumas incorporações acabaram ajudando ele. Mas é isso aí, galera. Então, assim, mais um mês de VRTA. Vamos ver se nos próximos meses a geração de receitas ele melhora um pouquinho, para ele parar de usar reservas e tal. E vamos ficar de olho nessa cota, né? Tá bem amassada. Beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui.